Quero convidar você agora a abrir sua Bíblia comigo, no livro de Eclesiastes, capítulo de número 5. Nós faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 7. Eclesiastes, capítulo 5, do versículo 1 ao 7. Todos encontraram? Diz assim a palavra do nosso Deus: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as suas palavras. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Vamos orar? Senhor, nós precisamos tanto da presença do Senhor que está neste lugar no meio de nós. Toque o mais profundo do nosso coração. Deus, nós não temos condição por nós mesmos de adorar da maneira pertinente, do qual o Senhor é digno, de cumprir, Deus, todos os nossos votos, conforme o Senhor nos conclama a fazer nessa palavra dessa noite. Mas nós confiamos em Cristo, seu Filho, que fez e faz todas as coisas por nós. Pedimos ao Senhor, Deus, que aplique essa palavra no nosso coração e nos ensine a grandeza da sua glória, que fale as nossas mentes e estremeça a nossa alma de diante do Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quem nunca saiu de um culto profundamente impactado? Seja com a palavra pregada, com os louvores entoados, algum testemunho dado, pelos corredores, alguma conversa que você teve. E quantas vezes não foram aquelas que nós viemos ao culto e saímos daqui com um pensamento da seguinte maneira: a partir de hoje eu vou mudar tudo. Não, a partir de hoje eu vou orar mais. Sabe, a partir de hoje eu vou ler a Bíblia todos os dias e mais. A partir de hoje eu vou servir melhor ao Senhor. A partir de hoje eu abandono aquele pecado. Hoje ele não me vence mais não, acabou. E quantas vezes também, passados alguns dias, aquela disposição vai desaparecendo, ela vai murchando, e aquelas promessas feitas diante de Deus ficam só na intenção. Acontece isso com você ou só comigo? A verdade é que falar a gente sabe que é fácil, né? Difícil a gente ter a disposição e fazer aquilo que é necessário ser feito. Assumir compromissos diante de Deus leva só alguns segundos, mas cumpri-los, às vezes cumpri-los leva uma vida inteira. E Salomão, ele conhecia essa realidade. Por isso, quando a gente olha para esse texto, ele está tratando aqui da adoração, de como nós nos portamos na casa de Deus, diante de Deus.
E ele fala como nós devemos nos aproximar desse Deus glorioso. E aí ele está dizendo aqui para nós, ensinando para nós, que a nossa adoração não pode ser apenas um conjunto de palavras. De que a nossa adoração não pode ser um conjunto de intenções do coração. Mas a nossa adoração, ela precisa ir além disso, se tornarem atitudes fiéis de obediência. Talvez essa é uma das advertências mais necessárias para os nossos dias. Dias em que as pessoas são cada vez mais desatentas, dispersas, cada vez mais esquecidas, descomprometidas e rasas. E esse ano nós estamos com o tema, temos tratado o tema totalmente dele. É um ano que nós temos dedicado todo o nosso tempo às palavras que são pregadas aqui na igreja, aos estudos que nós temos desenvolvido para sermos totalmente ao Senhor. E nós temos trabalhado agora, nesse mês, o segundo pilar, que é o pilar da consagração. Sobre isso que nós estamos falando. E quando nós olhamos para esse texto que nos ensina a respeito da adoração sincera e verdadeira diante de Deus, nós podemos observar algumas coisas nesse texto que são importantes para nos direcionar nessa verdade. Preste atenção. Esse texto ele começa com uma ordem e ele termina com uma ordem. Se você olhar no versículo 1, ele diz assim: guarda o pé. Começa com um imperativo. E ele termina também com a ordem: teme a Deus. Aqui está todo o resumo do que nós precisamos aprender sobre estar na casa de Deus, que não é o lugar físico, mas é a reunião dos filhos de Deus, aonde o povo de Deus se reúne. Ali é a casa de Deus, ali Deus está presente. Algo que é interessante observarmos no texto também, que assim como tem dois imperativos, ele trata duas vezes a respeito da tolice. Ele fala duas vezes a respeito dos tolos. Ele fala disso no versículo 1 e no versículo 4. Mas há algo que chama mais atenção nesses 7 versículos. O que chama mais atenção é que ele fala o nome de Deus 7 vezes. É um número perfeito, né? Que a palavra de Deus nos diz. Qual que é a conclusão, então, que a gente chega com esse número de repetições? É que o pregador, aqui em Eclesiastes, ele está tentando mostrar para a gente que nós devemos evitar erros diante do Senhor, principalmente. Em todos os lugares estamos diante do Senhor, mas quando nós estamos reunidos como povo de Deus, principalmente, nós precisamos guardar os nossos pés. Então, quando nós olharmos para esse texto, nós vamos perceber que ele usa uma sequência de uma admoestação, e logo depois ele traz uma razão para obedecer essa admoestação, e depois ele mostra um provérbio que reforça essa razão. E aqui nós temos 4 admoestações, ou 4 conselhos dele para nós. O primeiro deles é que a reverência a Deus nos fará chegar para ouvir. Nós estamos aprendendo essa noite que nós temos que adorar a Deus em sua casa com um temor, e que isso é vivido, ou despertado primeiramente, quando a nossa reverência a Deus nos faz chegar até aqui para ouvir. Qual foi o seu sentimento quando você veio para a igreja essa noite? Talvez a gente tenha sentimentos variados aqui. Talvez você veio com um sentimento assim: olha, eu vou ir cumprir a minha tabela de domingo. Talvez você veio para cá com a expectativa de ver um avivamento acontecer. Glória a Deus por isso. Amém? Talvez você veio para este lugar nessa noite sem expectativa nenhuma. Não só para cumprir uma tabela, mas veio porque o coração está precisando de ouvir algo de Deus. Mas não criou muita expectativa. Talvez você veio aqui nessa noite para buscar uma cura. Uma cura que venha da palavra de Deus para a sua alma. E o texto ele diz assim: guarda o pé. Ele diz isso porque aonde a presença de Deus está, meus queridos, preste bem atenção nisso. Aonde a presença de Deus está, nós precisamos ter reverência.
Nós precisamos ter um coração entregue a isso tudo que nós estamos vivendo. Lembre, por exemplo, da passagem de Êxodo, capítulo 3, onde Deus, pela sarça que ardia, mas não se consumia, que pegava fogo, mas não se queimava, Deus fala com Moisés. E lá no capítulo 3, no versículo 5, Deus diz para ele: olha, não venha até aqui, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. E essa sensação de um momento ou um lugar consagrado a Deus, ela tem fugido aos corações, talvez, dos crentes desses últimos tempos. Para nós, todo lugar é a mesma coisa. Não deve ter uma reverência importante ou um cuidado importante. Observe isso quando você mesmo chega atrasado aos cultos. Imagina se você tivesse uma reunião pública com um dos grandes reis da humanidade. Você teria coragem de chegar atrasado? Mas muitas vezes na igreja a gente chega, sem muitas vezes perceber que isso é falta de reverência ao Deus que está sendo invocado aqui nesse lugar. O culto, meus irmãos, é onde nós nos aproximamos do Criador e Ele se apresenta diante de nós em uma assembleia solene para ser ouvido e para nos ouvir. Pastor, mas como que faz esse negócio de guardar o pé? Né? Vai tirar e botar no bolso? Não, né? Como que a gente guarda o pé? Olha, naquele tempo, as pessoas levavam sacrifícios até o templo, tá? Que era a casa de Deus, era aquele lugar geográfico. Então eles levavam os seus sacrifícios até o templo. E aqui quando o texto está tratando guardar o pé para ouvir, que é melhor do que oferecer sacrifícios tolos, ele está tratando daquelas pessoas que vão até a presença de Deus, sem reverência nenhuma, e elas pensam que estão enganando a Deus. Então, preste atenção nisso. Eles levavam as suas ofertas até a Deus. Que ofertas? Quais ofertas eram essas? Malaquias capítulo 1, versículo 14, vai dizer o tipo de oferta que o povo estava levando diante de Deus. Olha o que eles levavam. Olha o que Deus diz: pois maldito seja o enganador, que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Então o que ele está dizendo? Olha, tome cuidado para não se aproximar do Deus Todo-Poderoso sem reverência no seu coração. E tome cuidado porque pode ser que você ache lá no fundo que está enganando a Deus. E Deus sabe que você está querendo ser um enganador. Mas Ele também sabe qual é o seu engano. De que você está se aproximando dEle, mas você guardou seu coração lá na gaveta da sua casa. No jogo que você quer assistir daqui a pouco. Ou no videogame que você quer jogar. Ou na mensagem que você está doido para responder, enquanto está aqui ouvindo essa mensagem. Vejam, irmãos, às vezes a gente vem à casa de Deus com a disposição só de oferecer, mas às vezes não de ouvir. E aí você fica ouvindo esse sermão, e aí você fica inquieto, você fica impaciente, você fica indisposto, uma mera formalidade religiosa. E Deus está dizendo: olha, tomem cuidado com isso, porque isso faz mal. Vocês se fazem mal quando fazem isso. Fazem mal porque não usufruem da presença de Deus nesse lugar. Fazem mal porque pensam que enganam ao Senhor, mas o Senhor é aquele que tem olhos como chamas de fogo, enxerga dentro do profundo da sua alma. E a gente acredita, a gente sai daqui acreditando que o nosso culto foi agradável. E a gente engana só a nós mesmos.
Eu percebo, irmãos, para adorar a Deus em sua casa, nós precisamos nos achegar para ouvir. A gente precisa vir para ouvir. Segundo lugar, o que esse texto me ensina é que essa reverência que nós precisamos ter a Deus nos fará não sermos precipitados ao falar. E aqui está no versículo 2. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque o Deus está nos céus e tu na terra, portanto, sejam poucas as tuas palavras. E é interessante que o pregador ele faz uma relação bem direta com falar e orar. Porque eu não sei se você já pensou nisso, e é algo bem óbvio na Bíblia, é que quando nós estamos diante de Deus falando, nós estamos orando também. Então preste atenção. Ele está dizendo, olha, tem uma verdade que é inegável. É a verdade de que Deus está nos céus e nós estamos na... E ele enfatiza essa distância. Deus está lá no céu, no alto, e nós estamos aqui na terra, embaixo, longe. O que ele está querendo fazer? Ele está querendo mostrar para nós o seguinte: primeiro, veja o tamanho desse Deus que espera uma reverência na adoração. Veja o tamanho desse Deus. Ele é um Deus criador e nós somos criaturas. Ele é um Deus todo-poderoso e nós somos frágeis, dependentes. Ele é o Deus glorioso que criou todos os astros com a palavra da sua boca. Nós somos seres pequenos, que não podemos criar nada de nós mesmos. Sabe os filhos que Deus te deu? Pois é, Deus te deu. Você não tem força para gerar vida por conta própria. Então veja só. Quando nós nos encontramos com autoridades civis nessa terra, lembra lá do policial quando te para na blitz? E você começa a suar igual um maluco, pensando, e se tiver alguma coisa errada? Você sabe que está tudo certo, mas meu Deus do céu, se tiver alguma coisa errada, ele vai me parar. E se ele achar alguma coisa no meu carro? Não tem nada no seu carro, só você anda no seu carro, mas você passa aperto. Você respeita, é ou não é? Imagine, diante do Deus Todo-Poderoso, que veio aqui nesse domingo ter uma audiência com você. Ele está aqui dizendo para nós o seguinte: olha, não chegue na presença de Deus cheio de palavras. Chegue na presença de Deus com ouvidos atentos. Não adianta chegar aqui e dizer várias palavras bonitas para Deus, se elas não forem verdadeiras. Ou se comprometer de maneiras que você realmente não vai conseguir cumprir. Mas é tão maravilhoso quando nós olhamos para a palavra de Deus, porque, olha só, ele diz assim, olha, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. E agora ele diz, olha, para chegar-se, para ouvir, é melhor. É melhor se chegar à presença de Deus para ouvir. Há poucos domingos atrás, nós ouvimos uma pregação sobre Marta e Maria, vocês se lembram? Maria se chegou à presença de Deus naquela audiência, na casa dela, para fazer o quê? Ouvir. E Marta para servir e reclamar, né? Faz parte. Quem é casado sabe. Deus ele nos chama para ter menos palavras na presença dele e mais ouvidos. E é tão maravilhoso porque olha só, irmãos, esse Deus que ele é transcendente, esse Deus que é alto, que é sublime, que é glorioso, que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que está num alto e sublime trono, e a orla da sua veste enche toda a terra, porque toda a terra é templo da sua morada. Esse Deus, transcendente, alto, ele é imanente.
Sabe, ele está lá em cima, mas ele se reclina para ouvir vozes iguais às nossas. Esse Deus que ele é tão poderoso e alto, é o Deus que vem para fazer assim, ó. Eu estou te ouvindo, filho. Sabe, eu estou te ouvindo. Então, tenha cuidado com o que você fala. Mas abra o seu coração de maneira sábia, prudente diante desse Deus. E olha, deixa eu dizer outra coisa para você. Eu não sei se você se lembra das palavras de Jesus lá em Mateus 6. Olha o que o texto diz, a partir do versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, né? Aqueles que não têm pai. Nós temos pai. Ele diz assim, porque eles presumem que pelo muito falar eles serão ouvidos. Não é pelo muito falar que a gente vai ser ouvido. A gente é ouvido porque a gente é filho. Isso é suficiente. Então não adianta falar demais. Quem fala demais, dá bom dia a cavalo, né? Eu sempre me perguntei o que isso significa. Sabe, porque eu nunca tive cavalo. Nunca dei bom dia para um cavalo. Né? Mas com certeza está mostrando para nós que quem fala muito, de alguma forma, se dá mal. Veja, versículo 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, a esses que não têm pais. Por quê? A esses que não têm pai. Por quê? Porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Então veja só, o pregador, ele está trazendo aquilo que Cristo esclarece muito melhor depois, de maneira mais direta. Ele diz, olha, não adianta falar demais, Deus sabe o que você precisa antes de você pedir. Pastor, mas ele não mandou pedir? Ele mandou. Mas isso é uma coisa muito importante. A gente precisa ter cuidado com o que a gente pede. Porque às vezes Deus nos concede coisas que a gente pede. Isso é um perigo muito grande. Eu não sei se você se lembra do povo de Israel que gritou, clamando, queremos um rei, lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo número 8. Você se lembra disso? E Deus diz, eu vou dar um rei para vocês. Mas qual é o tipo do rei que Deus ia dar? Eu vou dar um rei que vai escravizar os filhos de vocês. Eu vou dar um rei que vai tomar as filhas de vocês à força para se casar. Eu vou dar a vocês um rei que vai tomar todo o dinheiro de vocês para construir coisas grandiosas para si mesmo. Eu vou dar um rei que vai humilhar vocês. Vocês querem ser como as outras nações? Vocês querem ter um rei humano? Então vai tudo no pacote. O pecado principalmente, que é o que vocês têm. A gente precisa ter cuidado com o que a gente pede. O que você tem pedido, preste atenção nisso. O que você tem pedido, que pode se tornar um perigo na sua vida. Sabe, tem uma fórmula mágica para resolver essa questão. O versículo 9 de Mateus 6, que eu estava lendo com vocês, eu li só o 7 e o 8. Eu falei que era do 7 a 9. Ele diz assim, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A oração do Pai Nosso começa ali. E como que ela termina no final? E o reino e a glória para sempre. Amém. Seja feita a tua nos céus. Essa é uma frase perfeita para terminar a oração. Na semana passada nós ouvimos sobre Jesus no jardim do Getsemane, sendo esmagado. E ele coloca diante de Deus, Pai, toda a dor que ele estava sentindo. Mas você se lembra como ele termina a oração? Contudo, não seja feito como eu quero, mas como tu. É uma maneira sábia de chegar diante de Deus e falar. Falar o necessário, falar aquilo que é importante, mas dizendo sempre, Senhor, olha, que seja feita a tua vontade no céu e na terra, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, que assim seja. Amém. Nós precisamos ter reverência quando nós vamos diante de Deus, porque é a maneira correta de adorá-lo. Em terceiro lugar, essa reverência, ela desenvolve em nós, ela impulsiona
é esperado que ela nos faça cumprir os nossos votos. Olha o versículo 4 que vai dizer: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Agora o pregador, ele liga a ideia de vir e ouvir. Então ele falou, ó, você tem que vir disposto a ouvir e também a falar, mas falar de maneira prudente, não de maneira tola, oferecendo palavras que não agradam a Deus, mas falar de maneira prudente. E agora ele vai falar de uma das maneiras pelas quais a gente comunica com Deus em alguns momentos da nossa vida. Levante sua mão se você já fez algum voto alguma vez na sua vida. Um voto a Deus, levanta a mão. Tem muita gente que fez voto aqui, pode abaixar a mão. Na nossa sociedade, em muitas esferas, a gente faz votos. Pode ser que você pense que não faz votos. Talvez você já ouviu falar, fazer voto é coisa de tolo. Na verdade, coisa de tolo é votar e não cumprir o voto que foi feito. Fazer votos não é pecado, inclusive nós temos textos bíblicos que nos direcionam a essa prática, mas que deve ser feita com muita sabedoria, porque Deus está no e nós na. Ou seja, para Deus nada muda, mas para nós todo o tempo muda, ok? Então preste atenção nisso. Na nossa sociedade tem muitos contratos. Por exemplo, quando você vai assinar como testemunha, lá no fim do contrato está escrito assim, ó, por ser verdade, firma o presente. Você assina, né? Você está colocando ali sua assinatura como um voto, que aquilo é verdade. Ou, por exemplo, quando você vai num casamento, eu prometo amar-te, respeitar-te, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, por todos os dias da minha vida, até que a morte os separe. A parte do até que a morte os separe, geralmente eu não peço para falar, não. Por todos os dias da minha vida, já é até que a morte separe, né? Então, eu dou uma resumida. Mas preste atenção. Você que se casou fez um voto diante de Deus. Você que assinou um contrato, que fez uma sociedade, você fez um voto diante de Deus. Quem é que formou numa faculdade, provavelmente ao fim do curso, fez um voto. Fez um voto de ética profissional, dizendo o que você faria e o que você não faria. O que você era permitido cumprir e o que você não estava permitido a cumprir naquela função, não é? Deuteronômio 23, 21 a 22 diz: quando fizeres algum voto ao Senhor, teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti. E em ti haverá pecado, porém, abstendo de fazer votos, não haverá pecado em ti. O que ele está dizendo? Olha, você pode até fazer um voto, e tudo bem você fazer um voto, mas se você não cumprir esse voto, você estará em pecado. Então, se fiz um voto, cumpra o seu voto, porque é uma maneira de comunicar com Deus e de cumprir. E o que é um voto, né? Talvez você está se perguntando ainda aí, o que é um voto? O voto é uma promessa solene, feita diante de Deus, no qual a pessoa se compromete a realizar algo de acordo com algum pedido feito. E aí eu tenho um exemplo aqui de Ana, lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo número 1, no versículo 11. E diz assim: e fez um voto, Ana, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Aí quando você vai um pouco mais à frente, no mesmo capítulo, no versículo 24 até lá o 28, ela desmama o menino e entrega ele no templo. Ela cumpre o voto dela. Então veja só. No próximo domingo, nós vamos ter votos feitos aqui nesse altar. Nós vamos receber novos membros. Talvez você que está aqui nessa noite é um deles. Vamos ter batismos, profissão de fé. E antes de você se tornar membro dessa igreja ou ser batizado, você tem que pensar muito bem nos votos em que você está disposto a fazer. Eu destaquei aqui algumas das questões mais básicas, mas que a gente corre o risco de tropeçar. Por exemplo,
ser assíduo nos trabalhos da igreja. Você vai fazer um voto de que você vai estar presente nessa igreja, nos domingos, nos grupos familiares, na escola bíblica dominical, na reunião de oração, cultos, eventos de ministérios, que são agendas para discipulado e oração. Você tem certeza que é isso? Porque se você fizer esse voto e não cumprir, Deus vai cobrar. Segundo voto que você vai fazer dentro destes é cooperar financeiramente com esta igreja. É trazer seus dízimos e ofertas para suprir as necessidades dos órfãos e das viúvas e também a manutenção para que o evangelho continue sendo pregado. Você está comprometendo seu dinheiro, seu tempo. Você quer mesmo fazer esse voto? E a parte mais fácil desse voto, né? É se submeter à autoridade da liderança da igreja, ao conselho da igreja. Pastores e presbíteros que estão cumprindo a palavra de Deus. Esse é o mais fácil, não é? A gente nunca tem crítica, a gente nunca tem observações, opiniões divergentes. A gente concorda com tudo, não é? Amém? Olha, está diante de Deus. Meus irmãos, vocês que já são membros da igreja, vocês já fizeram esse voto. Vocês se lembram desse voto? E é impossível a gente pensar em toda essa complexidade dos votos, da seriedade, da reverência a Deus. É impossível e não lembrarmos do domingo da igreja perseguida. Nesse dia, tantas igrejas cristãs estão tirando um tempo para refletir sobre aqueles irmãos que estão sofrendo, sendo perseguidos porque fizeram um voto, perdendo família, perdendo empregos, perdendo a cabeça, porque fizeram um voto a Deus. A gente é tentado a relativizar os nossos compromissos, aquilo que a gente assumiu diante de Deus, por motivos muito menores, né? Daqui a pouco, ao fim dessa mensagem, a gente vai cantar uma canção chamada Estamos de Pé. E diz que o Coliseu não parou a igreja, que o inferno não vai prevalecer. Mas não pode esfriar que o povo fica em casa. O Coliseu não parou não, mas o frio, a chuva. Quanto nós precisamos, irmãos, guardar e cumprir os votos que nós fizemos a Deus, que somos tentados a não cumprir, principalmente depois que Deus já deu o que a gente queria. Sabe aquele pai e mãe que faz a promessa para nós? A gente vai lá e fala assim, ó, mamãe, se você me der o sorvete, eu prometo que vou arrumar meu quarto. Aí a gente que é pai é meio besta, né? A gente dá antes da parte de lá do acordo, aí depois não sai nada a arrumação do quarto. E a gente fica bravo. E eles falam, não, depois eu arrumo, e não cumprem o voto. Só que quando nós olhamos para esse texto, ele diz assim, não consintas, versículo 6, que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Esse texto está dizendo para nós, o pregador está nos ensinando o seguinte, cuidado com aquilo que você promete e não cumpre. Porque Deus do céu vai te julgar. E Ele pode destruir as obras das suas mãos. Talvez você está aqui e está pensando, pastor, ainda não casei, ainda não sou membro da igreja, não fiz voto nenhum. Eu quero lembrar você das canções que você cantou aqui nessa noite. Olha, eu separei só duas, tá? A primeira, te adorarei por tudo que és. Você fez um voto, dizendo que vai adorar a Deus por tudo que Ele é. E tem tanta coisa aqui dentro desse resumo de te adorarei por tudo que és.
Tem uma outra canção que você cantou também. Essa aqui já é um pouquinho mais explícita. Presta atenção. Ela diz assim: ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. Você fez um voto de consagrar tudo o que você é a Deus. Você percebeu? Ou fez no automático? Nós somos chamados, irmãos, a adorar na presença de Deus de maneira consciente. Porque quando nós fazemos isso, essa reverência, ela também nos faz abandonar as desculpas vazias. Sabe, a gente dá desculpa para tudo. Eu estou sem tempo. Eu estou sem dinheiro. Não, eu estou sem paciência. Não é assim? A gente vai inventando um monte de coisa. No contexto aqui, daquela época, as pessoas quando faziam um voto no templo, voto que estava ligado a questões de dinheiro, a peso de ouro, geralmente, elas faziam um contrato lá no templo, fazendo um voto com Deus. Olha, se Deus fizer isso por mim, eu vou vir e vou doar tanto de ouro para o templo, para o tesouro do templo. E quando a pessoa ela não cumpria, e a sociedade ficava sabendo que Deus tinha dado aquilo que a pessoa tinha votado, sabe o que o templo fazia? Mandava um mensageiro na casa da pessoa, vá lá e pede ela o valor que ela havia votado a Deus, manda ela trazer aqui. Era assim que cobrava. O negócio era feio, era sério, não é? Imagina, alguém batendo na sua porta. Cadê a oferta, varão? Cadê o dízimo? Imagina, é sério, não é? A gente não vai fazer isso nunca. Mas Deus faz. Deus, Ele vai até você. E Ele te cobra. E aí o texto dizendo que quando você vota e não cumpre, Ele pode destruir as obras das suas mãos. Você não foi obrigado a votar por nada. Por que você fez? Eu quero finalizar aqui no versículo 7, que diz assim: porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras há vaidade. Tu, porém, teme a Deus. Veja que esse temer não é ter medo de Deus, aquele medo que te faz fugir de Deus, se esconder de Deus. Não, é um temor de se aproximar dele, sabendo o que deve ser feito, o que deve ser oferecido. Porque o temor a Deus é o princípio mas ele está dizendo aqui que também é o princípio da adoração. Para adorar a Deus, a gente tem que se aproximar dele com temor. E a gente tem que ter as palavras certas, principalmente ouvir. Tem uma coisa muito importante, preste atenção nisso. Até aqui, provavelmente você deve estar frustrado como eu. Pensando, meu Deus, eu já fiz tanto voto e eu não cumpri nada. Eu vou sair daqui lascado. Eu estou saindo daqui com 2 toneladas nas costas. Eu não sei nem como é que eu vou chegar em casa. Calma. Meus irmãos, Deus ele não procura apenas palavras. Ele procura corações que o temam e o adorem na sua casa. Preste bem atenção nisso. O temor do Senhor, ele nos leva a ouvir mais, a falar com prudência, a cumprir os nossos compromissos e abandonar as desculpas que são rasas. Mas se a gente for sincero, todos nós aqui, eu sou o primeiro da fila, falhamos nos nossos votos. Todos nós aqui já quebramos compromissos. Quantas vezes falhamos em obedecer? Quantas vezes as nossas palavras foram mais bonitas do que a nossa fidelidade? Quantas vezes? E é por isso que a nossa esperança não está na nossa capacidade de cumprir os nossos votos. É por isso que a nossa esperança está em Cristo, está em Jesus, que é aquele que fez um voto, cumpriu o seu voto, exerceu o seu ministério e nos salvou pela sua obra,
Sabe aqueles lugares onde eu e você falhamos? Sabe aqueles lugares onde eu e você tropeçamos? Deus vem com a misericórdia, Deus vem com a graça, Deus vem com a sua bondade, e Ele lava os nossos pecados, Ele nos perdoa, mas Ele também nos chama a voltar, a nos arrepender e a cumprir aquilo que deveríamos cumprir. Não é simplesmente que Deus abandona, Deus esquece, está tudo bem. Não, Deus Ele olha para nós e fala: olha, eu vou te poupar, eu não vou te dar a paga de tudo que você fez. Alguns talvez Ele vai, não todas. Mas por amor à obra do meu filho, eu te amo. E esse amor que eu sinto por você é maior do que os votos que você quebrou. Porque Deus é amor. É porque Cristo é fiel até o fim, foi fiel até o fim, que nossos pecados podem ser perdoados e a verdadeira adoração a gente consegue entregar a Deus. E a gente sai aqui essa noite respondendo a esse chamado. Tu, porém, teme a Deus. Amém? Quero convidar a equipe de louvor a vir aqui à frente. Enquanto isso, eu quero orar com vocês. Senhor, nós pecamos, tropeçamos, nós falhamos, quebramos os nossos votos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Pai, às vezes a gente está bem intencionado em fazer as coisas, mas a gente tropeça, a gente erra. Senhor, às vezes a gente tem uma boa intenção na alma, mas somos tolos no falar e no agir. Deus, às vezes nós adentramos a sua casa de qualquer forma, sem temor, sem reverência. Tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa as nossas palavras vazias, inférteis. Perdoa, Senhor, a nossa fraqueza em obedecer ao Senhor. Nós desejamos tanto, Deus, te obedecer. E perdoa-nos, Deus, não porque nós merecemos, mas porque o seu Filho é digno. Perdoa não porque nós seremos boas pessoas como deveríamos ser, não, porque nós não vamos conseguir cumprir isso perfeitamente, Senhor. Aqui não, por nós mesmos não, mas concede-nos a graça, Deus, de nos esforçar dia a dia. Deus, nesse mundo nós somos pressionados, mas nós não desanimamos. Nós somos e vivemos de uma maneira perplexa, vendo tanta maldade e dor. Mas o Senhor ainda tem graça e misericórdia para a tua igreja. Obrigado, Senhor, pelo perdão que está em Cristo, porque se nós tropeçamos, temos advogado fiel que nos levanta e nos limpa. Obrigado, Deus, pela salvação do seu Filho. É isso que nos faz ficar de pé. Em nome de Jesus oramos. Amém.